Graça e paz, igreja. Como a Emily falou, nós estamos no nosso terceiro dia de campanha da vitória. O nome por si só já nos garante que seremos mais que vencedores. A nossa vida ela é baseada na palavra de Deus. E a palavra de Deus afirma isso. Que quando nós nos dispomos a crer, nós somos mais que vencedores. Vamos nos colocar de pé e abrir as nossas Bíblias em 2 Reis 13, de 14 a 20. Todos encontraram? 2 Reis 13, de 14 a 20. Estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo. Chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: retesa o arco. E ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. Ele a abriu. Disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios. Por que ferirás os sírios em Afeca, até os consumir? Disse ainda: toma as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. Ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, bandos dos moabitas costumavam invadir a terra à entrada do ano. Vamos parar aqui. Senhor Deus, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, e declaramos que só o Senhor é Deus neste lugar. Nós nos submetemos à Tua vontade, Senhor, e sabemos que de nós nada de bom, Senhor, pode sair. Mas quando estamos em Ti, Senhor, todas as coisas são transformadas. Nesta noite, Senhor, eu me coloco nas Tuas mãos, Senhor. Me usa como instrumento Teu. Faz o Teu querer nesta noite, fala aos nossos corações e edifica-nos, Senhor Deus, pela Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Podem assentar. Aqui diante, nesse texto, nós vemos 2 autoridades. Uma era o rei Jeoás. A outra era o profeta Eliseu. Um era jovem e outro já velho no leito de morte. Um temia o Senhor. O outro, aqui no versículo 11 do capítulo 13, fala que Jeoás fez o que era mal perante o Senhor, não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel, porém andou neles. Então Jeoás era um rei que não seguia a lei do Senhor. Mas aqui, ao ouvir o anúncio da morte, ao ouvir que Eliseu estava enfermo, à beira da morte, ele decidiu visitar o profeta de Deus. Nós não somos muito diferentes de Jeoás. Muitas vezes nós estamos diante da presença do Senhor. Nós temos o acesso, porque quando ele chamasse, o profeta deveria se apresentar a ele. Nós temos acesso à presença do Senhor. E uma coisa é certa e fica claro aqui: quando nós nos colocamos na presença do Senhor, o Senhor tem uma palavra de vitória para nós. Não foi diferente com Jeoás. Quem era Jeoás? Um rei que não seguia os preceitos do Senhor.
Ele insistia em ser desobediente. Ele viu, ele sabia toda a história de Israel, toda a história de Deus com o povo de Israel. Mas ele insistiu em ser desobediente. Mas mesmo assim, quando ele se apresentou diante do profeta, Deus tinha uma palavra para ele. Nós, muitas vezes, nos vemos como Jeoás. Muitas vezes nós viemos à igreja. Mas mesmo assim nos sentimos distantes do Senhor. Nos sentimos pecadores, nos sentimos fracos e falhos, e incapazes de obter a vitória. Como Jeoás era um rei jovem e vivia num país que era cercado de guerras, aqui fala no final que todo início do ano, Israel era ameaçado de guerra. Alguém invadia o território que ele era rei, onde ele reinava. Então ele vivia sob constante ameaça. Quem de nós vive longe de ameaças? A palavra de Deus diz que todos os dias somos entregues à morte. Estamos como que sendo levados para o matadouro. Mas quando nós estamos na presença do Senhor, há uma palavra de vida para nós. Há uma palavra de vitória para nós. E Eliseu, ele mesmo enfermo, ele não disse, já está chegando a minha hora, eu vou desistir por aqui, eu não tenho mais nada para fazer em nome de Deus. Pelo contrário, ele se colocou de pé e deu a palavra de ordem: abre a janela, pega o arco, pega a flecha, abre a janela, retesa o arco e atira contra o inimigo. Aqui nos primeiros versículos que nós lemos, a palavra de Deus já tinha sido liberada sobre a vida de Jeoás, sobre o reino de Israel. Qual que era a palavra? Flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca, até os consumir. Foi essa palavra liberada sobre o reino, sobre o rei e, consequentemente, sobre o reino. Existia uma palavra de vitória. Existe uma promessa para cada um de nós. Nós, muitas vezes, recebemos uma promessa de Deus e nós colocamos ela no bolso. Nós recebemos uma palavra de Deus e uma promessa de Deus e nós colocamos no bolso de trás. Nós recebemos mais uma promessa e uma palavra desafiadora de Deus e nós nos esquecemos dela. Mas ali diante do profeta, ainda ali diante do profeta, ele foi intimado a fazer o papel dele. Existe uma bênção sobre a igreja, existe uma palavra de vitória sobre a igreja, existe uma ordem de Deus sobre a sua vida. E nestes dias, a palavra dita sobre as nossas vidas é uma palavra de vitória. Por quê? Porque o nosso pastor declarou isso. Nós vamos fazer uma campanha de 7 semanas, a campanha da vitória. Vamos ler lá em Hebreus 13, 11. Perdão, é Hebreus 13, 17. Que fala assim: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. O pastor declarou uma palavra de vitória sobre a igreja. Aqui o profeta declarou uma palavra de vitória sobre o rei e sobre a nação que o rei governava. A palavra estava estabelecida, assim como está para nós. Mas a Jeoás foi incumbido uma missão. Ele precisava atirar as flechas. Ele precisava tomar posse daquilo que tinha sido declarado. Ele precisava crer no que foi dito. Em Hebreus 6 fala, em Hebreus 11 fala que a fé é a certeza, é a convicção de fatos que ainda não existem. Assim como Deus disse: olha, Abraão, sai da tua tenda e olha as estrelas do céu, é assim que eu farei. Deus deu a ele uma perspectiva daquilo que faria. Assim fez com Jeoás: atira a flecha
Você é vencedor, você é campeão. E a primeira flecha, Deus ajudou ele. O profeta foi lá e pegou na mão dele e lançou a flecha contra os inimigos. Tinha sido liberada a palavra. E aí, na hora de Jeoás assumir, fazer o papel dele, ele assumiu com temor, mas sem compromisso. Ele lançou, ele tomou a aljava, ele tomou o arco, ele tomou a flecha, mas ele não usou tudo que ele tinha. Ele usou apenas 3. Se o profeta se indignou com a posição dele, era porque realmente existiam mais de 3 flechas na aljava. Quando Deus ele coloca nas nossas mãos uma promessa, quando Ele nos desafia a crer no impossível, a crer que tudo é possível naquele que depende de Deus, nós precisamos nos posicionar. Se você observar um arqueiro, ele tem que ter uma posição firme. O arco tem que estar firme. Se o arco não estiver firme, ele não pode lançar a flecha. E a flecha tem que ter um alvo. E tem que estar firme para alcançar aquele alvo. Então, o nosso posicionamento de Deus para obter a vitória tem que ser um posicionamento de quem não vacila, de quem não teme diante da adversidade. Deus disse que não existiria guerra para Jeoás? Não. Ele disse que ele venceria a guerra. E ainda disse onde? Você ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Deus, Ele nos dá uma promessa. Todos os dias, se você observar, se você cuidar daquilo que Deus tem te dado e observar cada detalhe, Deus, Ele renova a cada dia a sua promessa nas nossas vidas. Mas e o que nós temos feito? Muitas vezes, nós nos sentamos e às vezes, como um cachorrinho abandonado, nós começamos a lamber as nossas feridas e a lamentar. Um dia desses eu disse, Deus, Deus, Deus. Aí Deus disse, por acaso, se eu ouvisse você, ao invés de lamentar, clamar, se prostrar diante de mim e buscar a minha face, acaso eu não responderia? Então, o nosso posicionamento não tem que ser de lamento, não tem que ser de choro, de lamento, tem que ser de choro, de clamor. Porque em 2 Crônicas 7:14 diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Jeoás não era um homem que temia o Senhor e nem buscava o Senhor de todo o seu coração. Mas quando ele teve a intenção de se aproximar do profeta, Deus teve a liberdade de acessar o coração dele. E Deus deu a ele uma oportunidade. Porém, ele desperdiçou essa oportunidade. Existia adversidade. Ele, para buscar o profeta, para chegar ao ponto de ir até o profeta, sendo que ele era um homem que não temia o Senhor, ele já estava no limite do limite. Porque cientificamente a gente sabe que quando a gente chega no limite, a gente ainda tem uns 20% ou 30% ou 40% de reserva para alcançar um pouquinho mais. Mas a gente acha que chegou o fim. A gente acha que já estamos derrotados. E assim foi com Jeoás. Existia tanta guerra, tanta luta, tanta peleja. E ele era tão indigno, tão desobediente, estava tão distante do Senhor. Mas ali diante dele existe uma promessa de vitória. Quando Deus nos dá uma promessa de vitória e nós nos sentimos indignos e não nos posicionamos, nós somos vencidos. A misericórdia do Senhor nos alcança, mas nós não teremos a vitória em sua plenitude. Ele venceu 3 batalhas. Ele venceu 3 batalhas. Ele conquistou cidades. Ele tomou cidades. Mas ele não teve a vitória na plenitude. Se nós quisermos ter a vitória, no final dessa campanha, nós estamos na metade dela. E não é a campanha, não é o motivo, é o nosso posicionamento diante de Deus. A campanha é o nosso desafio. A palavra que vem é a nossa flecha, é aquela arma que nós vamos usar para vencer as adversidades do nosso dia a dia.
É com ela que Jesus diz assim: olha, está escrito, quando Satanás se apresentou a ele e quis induzir ele a adorá-lo. Jesus dizia: está escrito. Em nenhum momento Jesus disse: eu te digo. Ele era Deus, ele era Senhor, mas naquele momento ele estava passando por uma prova e ele foi aprovado. Nós precisamos ser aprovados. Nós não estamos aqui para perder. Essa é como se fosse a nossa terceira flecha. E o Senhor, Ele se dispõe a nos abençoar com a vitória plena, com a vitória total, com a vitória completa. Mas cabe a nós, depois que recebemos essa palavra, nos posicionarmos com firmeza, retesarmos o nosso arco e lançarmos a nossa flecha. Primeiro ele lançou a flecha em direção ao inimigo. Depois ele lançou a flecha ao chão. Quem é o nosso inimigo? Quem é o nosso adversário? É o nosso irmão? É o ímpio? A palavra é bem clara quando se refere ao nosso adversário. Satanás, o vosso adversário, ele está em derredor, rugindo para nos intimidar. No Salmo 46 diz que os mares podem tumultuar, espumejar, mas existe um rio que corre para o trono de Deus. E onde está o trono de Deus, ele não é abalado. Nada é abalado diante da presença de Deus. Para onde devemos correr quando nos sobrevêm as adversidades, as dúvidas, os conflitos, as fraquezas? Para quando nós somos oprimidos e somos tentados a recuar, a abrir mão, nós devemos correr para o rio que corre para o trono de Deus, onde vai nos garantir o lugar seguro, onde vai garantir que a nossa vitória, ela vai ser total e plena. Nós não podemos receber a palavra de Deus diariamente, constantemente, todos os dias de culto, todos os dias nós ouvimos a palavra de Deus, nós temos a oportunidade de abrir a internet, ouvir a palavra de Deus, se nós buscarmos. Nós temos a oportunidade de ligar o rádio e ouvir a palavra de Deus. Nós temos oportunidade de ligar para um irmão e dizer: irmão, ora por mim, eu preciso de socorro. Ou se prostrar e dizer: Senhor, envia o teu socorro. Acaso Deus não nos ouvirá? Ao invés de lamentarmos, de chorarmos as nossas mazelas, de dizermos que somos fracos, a palavra de Deus diz que na nossa fraqueza o Senhor nos torna forte. Então, se você está fraco, chegou a hora. É o momento de clamar, de retesar o arco e atirar a sua flecha. Não se permita ser oprimido, não se permita ser atormentado. E se levantam contra você por causa do nome do Senhor, glorifique o nome de Deus. Se você tem sido perseguido, se o mal sobrevém sobre você, resista com amor, resista com a persistência, com a perseverança. Use a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. A palavra de Deus diz que eu estou escondido embaixo das asas. Eu tenho munições, eu tenho argumentos que vêm do trono de Deus. Deus me deu uma promessa, está aqui, Ele disse que eu terei vitória. Se eu me prostrar, se eu me humilhar, se eu me arrepender dos meus maus caminhos, eu vou ter dos céus a liberação da vitória. Se eu começar a adorar, as cadeias vão... Foi isso que aconteceu na prisão. Quando os discípulos de Jesus foram presos, eles tinham sido chicoteados. E depois de tudo aquilo, eles acharam força e adoraram o Senhor. E naquele momento as cadeias se romperam. Tal segredo está escrito na palavra. Quando nós estamos abatidos, quando nós somos pisoteados, quando nós estamos feridos, o louvor, a adoração é a nossa arma de guerra, é a nossa arma de vitória.
Quando o inimigo vem contra a nossa vida, apontar o dedo contra nós, nos inquirir, nos acusar, dizer, mas você é pecador. Mas Jesus não é. Ele é o Senhor da minha vida e Ele é o meu advogado. E eu estou coberta pelo sangue do Cordeiro. Você tem armas, você tem argumentos. Você pode se posicionar com autoridade, porque a palavra de Deus diz que o Senhor levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. A palavra de Deus diz que o Senhor está assentado nas regiões celestiais e nós podemos nos assentar com Ele. A palavra de Deus diz que nós poderíamos pisar serpentes e escorpiões em toda a obra do mal e nós não seríamos atingidos. Nada disso nos causaria dano. E por que tem nos causado dano? Porque como Jeoás, nós temos lançado apenas algumas flechas, algumas armas daquelas que Deus tem nos dado. E logo esmurecemos, e logo desistimos, e logo dizemos assim, olha, toma, eu não quero mais aquilo que Deus me deu, porque é isso que a gente faz. Toma aqui, ó, Deus disse que Ele vai me dar a vitória na minha casa. Deus disse que Ele vai me dar a vitória no meu trabalho. Deus disse que Ele vai me ungir a autoridade para falar às nações. Mas eu não quero. Tó. É isso que nós fazemos com o que Deus nos dá. Deus te deu armas para lutar até o fim, para usar todas elas. E quando você não tiver mais nenhuma, Ele te levanta. Ele te faz correr, Ele te alimenta e faz como Ele fez com Elias. Ele te faz correr e andar mais 40 dias à base de um pão e de água. O Senhor não é homem para mentir e nem filho do homem para retroceder naquilo que tem dito sobre a sua vida. O Senhor é um Deus real. Muitas vezes... Eu insisto em repetir isso aqui às vezes. Muitas vezes a gente assiste muita coisa na televisão e acha que o reino de Deus também é de fantasia. É um reino de faz de conta, porque é muita bênção. Mas vocês já repararam a imensidão, o tamanho do teu Deus? Ele é tudo em todos. Nenhuma autoridade, ímpia ou não ímpia, ou cristã, nenhuma autoridade é estabelecida se não for com o consentimento de Deus. O poder da vida e da morte está nas mãos do Senhor. Esse é o Deus que você serve. E ainda diz que Ele está assentado num alto e sublime trono. Só existe um meio de chegar até Ele, através de Jesus Cristo. Só existe outras formas, oração, humilhação, arrependimento, a busca contínua da presença de Deus. E à medida que você se aproxima, as suas vestes que eram sujas, não podem mais ficar sujas diante da presença de Deus. E você também não pode trocar elas. Mas Deus troca elas para você. Ele te dá vestes de alegria no meio do deserto. Ele te dá vestes de louvor. Ele troca o seu cansaço e te dá força. Então nós temos todas as armas. Deus deu todas as flechas necessárias para Jeoás vencer os sírios. Eram inimigos fortes, eram inimigos valentes, que não se intimidavam com pouca coisa. Ele sabia disso. E por que ele usou só 3 flechas? Porque você só ora uma vez no mês? Porque você só busca na quinta-feira? Porque você insiste em desistir? O Senhor convoca você para se posicionar com firmeza. Para dizer, sim, Senhor, eu creio. Sim, Senhor, eu sou fraca, eu estou fraca hoje. Está difícil, mas eu sei que o Senhor fará, porque Tu és fiel, ainda que eu não sinta. A gente envolve muito as coisas de Deus em sentimento, em emoções. Hoje eu estou afim. Todo mundo pensa que Deus é como a gente, né? Hoje eu estou afim de almoçar, hoje eu não estou afim de almoçar. Isso ou aquilo. Eu estou afim de dormir, eu estou afim de... eu gosto daquela pessoa, eu não gosto daquela pessoa. Não existe isso no reino de Deus. Existe um princípio no reino de Deus. Todo aquele que buscar o nome do Senhor, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Todo aquele que buscar com sinceridade ao Senhor, receberá. Deus não deixa ninguém sair de mãos vazias da presença dele. Jeoás era ímpio. Jeoás não obedecia ao Senhor. A palavra de Deus diz assim, olha, Jesus falando, se os homens que são maus, quando seus filhos pedem pão, eles não vão oferecer cobra. Quanto mais o Senhor Deus, que é o Pai de vocês. O que Deus prometeu na sua vida? O que Ele disse que faria? Você lembra? Você colocou no bolso, esqueceu? Você deixou o vento levar? Você enterrou o seu talento? Ah, mas está tão difícil. Deus me convocou para o louvor, mas existe tanta perseguição. Deus me convocou para falar a palavra de Deus, mas existe tanta luta. Eu vou ter que orar, vou ter que ler a Bíblia, vou ter que jejuar, eu vou ter que buscar mais a presença do Senhor. E eu gosto tanto de assistir TV. O que tem substituído a sua adoração, a sua busca ao Senhor? Quantas flechas você tem usado para dizer que o seu Redentor vive? Qual o seu posicionamento quando você é desafiado a dizer que é servo de Jesus Cristo de Nazaré? É igual ao de Paulo? Não conheço este homem. Eu sou agente secreto do reino de Deus. Todos esses posicionamentos, meus irmãos, dizem quem somos. E isso entristece o Espírito de Deus. E a palavra de Deus nos alerta. Não entristeçais o Espírito de Deus. Não apagueis a candeia. É responsabilidade nossa manter a candeia acesa. É responsabilidade nossa olhar para o alvo, fixar nele, nos posicionarmos e atirarmos a nossa flecha. Para que sejamos vezes. Essa é a nossa a salvação foi de graça. A salvação é de graça. Mas nós precisamos lutar. A palavra de Deus, Jesus falou, olha, no mundo tereis aflições. Ele não enganou ninguém. Vocês vão ter aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci. E eu vou enviar aquele que vai fortalecer vocês, e vocês vão vencer também comigo. A gente só precisa crer. A gente só precisa se posicionar. Nós precisamos ter o hábito de buscar a presença de Deus. Acessar Deus está tão fácil hoje, que a gente trata Ele como se Ele fosse nosso coleguinha de turma, alguém que a gente brinca de vez em quando. Estou a fim de falar com Deus agora. Deus exige compromisso, comprometimento. Usufruir dos benefícios de Deus. Existe intimidade. A palavra de Deus diz assim, aquele que tem o temor do Senhor, aquele que busca, aquele que teme ao Senhor, ele terá direito, ele terá acesso à intimidade de Deus. Você sabe o que significa isso? Para nós, mulheres, Deus fez um texto específico, através de Isaías. Isaías 54, olha, eu sou o teu marido. Eu assumo a responsabilidade sobre a tua vida. Não se sinta sozinha nem desamparada. Eu vou erguer os teus muros. Não é de pedra e tijolo, não. É de pedras preciosas. E olha só, rubis, safiras. Ei! O que nós estamos esperando para nos posicionarmos? Aos homens, Deus diz, olha, mergulha mais um pouco. Eu vou usar esse para os homens, tá? Para eles não ficarem com ciúme. Olha, vocês não devem deixar as águas só nos artelhos. Busca mais um pouquinho. Vai até os joelhos, mais um pouquinho. Até onde eu possa te controlar. Porque eu tenho águas profundas e nessas águas profundas vocês vão encontrar o maior e o melhor que há em mim. Essas são as promessas de Deus. Jeoás sabia que Deus abriu o mar. Quando, na abertura do culto, a Emily leu o texto que Moisés atravessa, Deus abre o mar, sustenta aquele volume de águas. Gente, vocês têm ideia do que é isso? Vocês veem aqui o rio Cuiabá. É difícil a gente imaginar
né? Deus abrindo aquele rio. Deus abriu um mar. Isso não é conto da carochinha, não é conto de fadas, não é invenção, não é era uma vez. Não, foi realidade. Jeoás sabia disso. Sabia que Deus sustentou um povo no deserto. Ele sabia dos livramentos. Aqui, Eliseu já estava velho. Eliseu foi um homem que usou o poder de Deus com muita ousadia. E ele tinha notícia disso. Ele sabia disso. No entanto, ele temia os adversários. Por quê? Porque ele não andava na presença do Senhor. Mas mesmo assim, ele ousou, ele foi, ele buscou. Mas ele não teve a ousadia total para alcançar a plenitude. E hoje o nosso desafio é que nós peguemos a nossa aljava e usemos todas as flechas. E quando faltar flechas, quando você não enxergar mais as flechas, Senhor, eu lanço a Tua palavra. Senhor, eu lanço a Tua palavra de vitória. O Senhor disse que o Senhor teria tesouros escondidos para mim, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que o Senhor tem preparado para quem ama o Senhor. Meu irmão, essa promessa é para mim, é para você. O impossível, a gente canta aqui, o Deus do impossível, o Deus do impossível. Aí quando o impossível, a gente sai dali, o impossível acontece e a gente não se posiciona, a gente se rende diante da adversidade. Nós não podemos mais aceitar isso como igreja do Senhor. Deus tem falado sobre esta igreja, que Ele levantaria homens e mulheres com ousadia, que pregaria o Evangelho, que essa igreja não vai ficar só nós 4 aqui não, mas que ela será cheia, mas não cheia de pessoas transbordando do poder de Deus. Nós precisamos crer, nós precisamos nos posicionar, nós precisamos declarar sobre a nossa dor, a nossa aflição, aquilo que fere a nossa alma. Olha, eu sou curada pelo poder do nome de Jesus. E agora eu me levanto contra essa adversidade com a palavra de Deus, que diz isso, que diz mais isso, e que diz tudo isso sobre a minha vida. Se nós não nos posicionamos, se nós não atiramos as nossas flechas, nós seremos vencidos. Podemos vencer por algum tempo, podemos ter alguma vitória, mas ela não será plena. E depois a gente não pode reclamar que Deus não fez. Porque o compromisso de Deus, que Ele firmou, está estabelecido. É tempo de vitória para as nossas vidas. É tempo de abundância, de prosperidade, sim. Por que não? Porque o povo de Deus tem que passar privações. Porque o povo de Deus tem que andar no limite. Mas lembrando que quando o Senhor encher as nossas vasilhas de azeite, nós devemos investir no reino de Deus. Se nós não vamos anunciar, nós precisamos enviar missionários. Se nós não vamos interceder, nós precisamos sustentar os ministérios da igreja. Nós precisamos investir com ousadia no reino. Nós investimos aí no mundo, nós compramos carro, nós compramos casa, nós compramos roupa de marca, tudo de marca. Nós investimos naquilo que a traça corrói, que a ferrugem destrói. Por que não investir naquilo que é eterno? Sim, quando Deus derramar, foi porque você se posicionou. Foi porque você esteve firme diante da presença do Senhor. Foi porque você creu no impossível e desafiou com a palavra de Deus, no nome de Jesus, todas as adversidades, para que elas caiam por terra. A palavra de Deus diz que nós somos como a menina dos olhos de Deus. Ele protege, ninguém alcança. Ninguém consegue ver nem o rosto de Deus, de tão santo que Ele é. Imagine alcançar a menina dos olhos de Deus. Você está em lugar seguro. Se mantenha em lugar seguro. Deixe ser atraído pela presença de Deus.
O medo é a prisão que tem enclausurado muito crente, que tem feito com que muita gente desista dos seus ministérios e não colhe os frutos. Mas a misericórdia do Senhor, ela nos assiste. E nós devemos crer. Se a gente não tem fé, a gente precisa pedir a Deus: Senhor, me dá fé. Irmão, soma a tua fé com a minha, me ajuda. Eu preciso de ajuda. Mas o nosso orgulho está tão elevado, está tão alto, que a gente, eu não vou lançar tanta flecha assim não. Né? O profeta está me olhando, o pessoal está me olhando, vai achar que eu sou doido, atirando flecha no chão, sem sentido isso. Muitas vezes as coisas de Deus não têm sentido mesmo. Quando Deus disser, levante-se, faça isso e isso, faça. As regras de Deus são muito claras. Quando Ele deu os 10 mandamentos, está ali bem claro. Quando Ele disse, Moisés, vai e faça isso. Quando Ele disse, Abraão, vá. Foi em cima da palavra de Deus. Deus tem uma palavra de promessa na sua vida. Segure essa promessa, diga assim, olha, eu não tenho mais a esperança, a minha fé já foi destruída, o meu amor está ferido demais. Mas o Senhor é o Deus que renova. Eu estou segurando a minha promessa. E eu vou até o final, Senhor. Ainda que eu esteja ferida, ainda que eu esteja mortificada pelos ataques, eu sei que o meu Redentor vive. Pode deixar que o Senhor pega pela tua mão e te tira do lugar, do tremedal de lama. O Salmo 40 diz isso: o Senhor me tomou pela mão e me tirou de um tremedal de lama, daquilo que te prende, daquilo que te mantém aprisionado. Creia que o Senhor é vitorioso na tua vida e seja mais do que Jeoás foi. A palavra de Deus diz que ele permaneceu no erro dele, mas ele ainda assim, Deus cumpriu a palavra na vida dele. Ele venceu 3 guerras e ele tomou as cidades que estavam sitiadas, mas ele não teve a vitória completa. Mas nós que estamos no meio, essa é a nossa terceira flecha. Nós não vamos desistir nem da 4ª, nem da 5ª, nem da 6ª, nem da 7ª flecha. Porque a palavra de Deus diz, se você tivesse lançado 5 ou 6 flechas, a tua vitória seria plena. É a tua fé e o teu Deus. Ou você crê, ou você desiste. Mas como é que você vai explicar o seu fracasso naquele dia? Todas as vezes que eu penso em desistir de alguma luta da minha vida, eu digo assim, Senhor, como é que eu vou me apresentar diante de Ti, se eu não permanecer? Se nós nos lembrarmos disso, que nós prestaremos conta daquilo que o Senhor nos dá, nós não desistiremos, ainda que os mares tumultuem e espumejem, ainda que a terra trema, ainda que lancem acusações injustas contra nós, nós devemos permanecer. Esse é o nosso desafio, permanecer no Senhor. Ainda quando você for pó, e por fim chegar alguém ainda, soprar, você não virou mais nada, mas Deus assim ainda te refaz. Ele é poderoso para te refazer, para colocar, assim como ele disse ao profeta, olha, profetiza sobre o vale de ossos secos. Ele reconstrói tudo que você perdeu. E ele faz como ele fez com Jó. Ele dá tudo em dobro. Nós temos promessas, assim como o povo de Israel tinha, sabia do que Deus tinha feito. Nós sabemos do que Deus pode fazer. E nós precisamos crer. Mas nós precisamos crer não só de palavra, mas de atos, de atitudes diárias, diante das pessoas que nos cercam. E a palavra de Deus diz que o amor, ele cobre todo pecado. Somente o amor, ele vai cobrir a multidão de pecados. Toda a nossa negligência, toda a nossa fraqueza, toda a nossa falta de fé, todo o nosso desânimo,
Não se permita dizer, eu não mereço. Você não merece mesmo. Ninguém merece. Mas Jesus, ele decidiu que vai nos dar a vitória.